Função sobrejetora, injetora e bijetora. Ora, a gente já viu a seguinte coisa, né? Uma função f de a em b, a gente representa assim, tá certo? Onde esse a aqui é o domínio, o b é o contradomínio, e todos os elementos de b que tiveram correspondência é o chamado imagem do conjunto b, certo? Imagem da função. Bem, o que quer dizer uma função sobrejetora? Olha, eu digo que a função ela é sobrejetora quando acontecer a seguinte coisa. Quando acontecer do contradomínio da função for igual à imagem da função, certo? Contradomínio foi igual à imagem da função. Ou seja, ó, ele tem um conjunto aqui de partida, tem um conjunto de chegada, né? O conjunto A, o conjunto B. Então, para ser isso, o conjunto B é o contradomínio. Para ser função sobrejetora, todo mundo daqui, ó, todo mundo domínio, né? Tem que ter chegado setinhas aqui, ó. Ou seja, se todo mundo do domínio aqui, do contradomínio, perdão, chegar a setinha, então a imagem vai ser o próprio contradomínio. Outra situação, a gente tem a função injetora. A função injetora acontece quando, dado dois elementos x1 e x2 do domínio, esses elementos são diferentes, e acontecer que eles vão possuir imagens também diferentes, certo? Então, dois elementos do domínio diferentes produzem imagens distintas também, diferentes. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui dois elementos, vou arrumar aqui. Eu vou ter aqui dois elementos, né? Bem aqui, eu vou ter um elemento x1 e um elemento x2. Então, esse elemento x1 vai ter o correspondente do outro lado. O elemento x2 ele não pode ter o mesmo correspondente, né? O elemento x2 tem que ter um outro correspondente diferente do primeiro aqui, tá bom? Isso é a função injetora. E por último, a função bijetora. Função bijetora. Ora, a função bijetora é quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, certo? Quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Bora aqui com um exemplo. Pronto, exemplo 1 e exemplo 2. Saber se é sobrejetora, injetora e bijetora. Bora por partes. Saber se ela é sobrejetora. É sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem, certo? Olha só, quem é o contradomínio aqui? É formado por esses três elementos. E quem é a imagem? Só é formado por esses dois elementos. Então, essa função aqui, ó, ela não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. O contradomínio eu tenho três elementos aqui no contradomínio. E na imagem vou ter o quê? Só esses dois elementos aqui, certo? Então, o contradomínio é diferente da imagem. Um jeitinho mais fácil de saber, ó. Basta ver o seguinte, se em todo mundo aqui, nesse conjunto B aqui, ó, né, que eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Se em todo mundo aqui desse conjunto chegar seta em todos, então eu digo que ela é sobrejetora. Então, bora lá. Segunda, essa função aqui, ela é sobrejetora? Basta eu ver. Em todo mundo aqui chegou seta? Não. Então, ela não é sobrejetora. Tá bom? Vou fazer o seguinte, bora logo acrescentar aqui mais exemplos. Pronto, fazer aqui logo uma bateria aqui de exercício. Então, é sobrejetora? Não. Primeira não, segunda não. Terceira é sobrejetora? Ó, em todo elemento aqui do domínio, do contradomínio, chegou seta? Chegou seta, chegou seta, chegou seta. Se em todo mundo chegou seta, então é o quê? Beleza, ela é sobrejetora. Exemplo 4, em todo mundo chegou seta? Chegou, então é sobrejetora, certo? Então, a primeira e segunda não, a terceira e quarta é sobrejetora. Injetora, quando eu pegar elementos distintos do domínio, eles produzirão imagens distintas. Então, bora ver. A primeira, né? Vou fazer de um jeito mais devagar aqui, mais analítico. A primeira, ó, esse número aqui, ele tem esse correspondente. Esse segundo número já tem um outro correspondente que é diferente do anterior. Só que observa que esse terceiro aqui, ele tem um correspondente que é repetido do segundo. Então, eu tenho dois elementos que são distintos, ó, que são diferentes,
mas que estão produzindo imagens a mesma, né? Não estão produzindo imagens diferentes. Então essa aqui, ó, ela não é injetora. Não é injetora. Para ser injetoras, elementos distintos aqui do domínio, você tem que produzir imagens distintas aqui. Um jeitinho mais fácil de saber. Basta tu olhar para o conjunto B. Se o conjunto B tu tiver algum elemento que chegar a mais de uma seta, chegou 2, 3 setas, então ela não é injetora. Tá certo? Então bora lá. Segunda, é injetora? Ó, só um, nenhum. Tem algum elemento daqui que chegou mais de uma seta? Não. Então a função daqui ela é injetora sim. Então, ela é injetora. Tá certo? Exemplo 3. Ela é injetora? Opa, esse elemento bem aqui, ó, já chegou mais de uma seta, chegaram 2 setas. Então, ela já sei que ela não é injetora. Quarto, essa aqui ela é injetora? Ó, só chegou uma seta, só chegou uma seta, só chegou uma seta. Então, beleza, ela é injetora. Então, bora lá para o último caso, função bijetora. Ó, bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. É mais fácil. Ó. Então, bora lá. A primeira, ela é bijetora? Não é. Para ser bijetora tem que ser sobre e in ao mesmo tempo. Então, ela não é bijetora. Segunda, ela é bijetora? Também não é. Ela tinha que ser sobrejetora e injetora. Ela só é injetora. Terceira, também não é. Porque ela tinha que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ela só é sobrejetora. E a última? A última sim. Ela é bijetora, porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá bom? Coloca aqui 2 exercícios aí para vocês tentarem ver como é que sai. Pronto, fica esse aí como exercício, né? Tentem fazer aí, dê uma pausa no vídeo. Depois da continuidade, tu vai ver aí o gabarito. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Pronto, aí vai o gabarito.